graças. Nós estamos aqui em mais um programa Portal da Adoração. Hoje eu trouxe o meu ilustre amigo e pastor Alcides Pedreira. Trouxe também minha grande amiga, que ela sabe tanto que eu amo ela, né? A irmã cantora Eliane Gomes. Eu fiquei emocionada. Gente, vocês não sabem tanto que é bom estar aqui com essas bencinhas de Jesus. Vocês não têm noção. Na parte da manhã nós gravamos, foi bênção, né? Agora à tarde, com essas duas bencinhas aqui de Jesus. Pastor, boa tarde. Deixa eu chegar mais perto. Muito boa tarde. Boa tarde, irmã Eliane. Venha para cá, venha já. Amém. Nos abençoar com esse louvor. Hoje a irmã vai louvar? Qual hino? Amém. Vamos louvar o novo tempo da cantora Tângela Vieira, né? Vamos adorar o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Por que choras, filho meu? Se a bênção que prometi eu vou te dar. Não sou homem pra mentir, não sei enganar, sou a própria verdade. Se eu falei, vai ter que chegar. Por que choras, filho meu? Se contigo desde o início eu fui fiel. Quantos livramentos eu te dei e você nem viu. Pare um instante, enxugue essas lágrimas. Lembra quando pelas madrugadas você chorava em cantos? Quem estava do teu lado não viu, mas eu colhi o teu pranto, pra no momento certo transformar essas lágrimas em vitórias. Lembra, com o rosto molhado você disfarçava pra ninguém ver, e a dor que afligia por dentro era maior que você. Mais uma vez você gritou, você clamou e eu ouvi. Vai, eu mudo o quadro da história hoje, vai. Levante essa cabeça e prossiga, vai. O tempo da humilhação vindou pra ti. Te prepare que a promessa vem vindo aí. Vai, é tempo de cantar na tua vida, vai. A prova que existia foi embora, vai. Eu faço de você agora um vencedor, pra mostrar pra aquele que duvidou. E passe o tempo que passar, mas as minhas promessas nunca irão falhar. Aleluia, Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Lembra quando pelas madrugadas você chorava em cantos? Quem estava do teu lado não viu, mas eu colhi o teu pranto, pra no momento certo transformar essas lágrimas em vitória. Lembra, com o rosto molhado você disfarçava pra ninguém ver,
E a dor que afligia por dentro era maior que você. Mais uma vez você gritou, você clamou e eu ouvi. Vai, eu mudo o quadro da história hoje, vai. Levante essa cabeça e prossiga, vai. O tempo da humilhação findou pra ti. Te prepare que a promessa vem vindo aí. Vai, é tempo de cantar na tua vida, vai. A prova que existia foi embora, vai. Eu faço de você agora um vencedor, pra mostrar pra aquele que duvidou. Vai, é tempo de cantar na tua vida, vai. A prova que existia foi embora, vai. Eu faço de você agora um vencedor, pra mostrar pra aquele que duvidou. E passa o tempo que passar, mas as minhas promessas nunca irão falhar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. De repente eu ouvi alguém falando: o mestre vai passando por ali. E então pensei, essa é a minha chance. Vou gritar nesse instante, sei que ele vai ouvir. E assim comecei a gritar seu nome. Me disseram, é melhor você parar. Tem tanta gente importante ao lado dele, e você é só mais um. Ele não vai te escutar. Você é alguém perdido no oceano da incerteza, preso pelas garras da tristeza, vivendo no desejo e na vontade. Você é pequeno, menor que um grão de areia diante de Deus. Você é o cego Bartimeu. E eu disse, tudo isso é verdade. Sou pequeno sim, reconheço que sou cheio de defeito, mas meu Deus é grande, é santo, é perfeito. Se eu gritar mais alto, ele vai ouvir. E gritei e chorei quando alguém chegou e disse assim: enxugue as lágrimas, porque o mestre está vindo aí. O mestre vem aí, o mestre vem aí. Vai tirar você da cova, acabar com essa prova. Ele vem aí, o mestre vem aí, o mestre vem aí. Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento. Ele vem aí. Você é alguém perdido no oceano da incerteza, preso pelas garras da tristeza, vivendo no desejo e na vontade. Você é pequeno, menor que um grão de areia diante de Deus. Você é o cego Bartimeu. Eu disse, tudo isso é verdade. Sou pequeno sim, reconheço que sou cheio de defeitos, mas meu Deus é grande, é santo, é perfeito. Se eu gritar mais alto, ele vai ouvir. E gritei e chorei quando alguém chegou e disse assim: escuta,
enxugue as lágrimas, porque o Mestre está vindo aí. O Mestre vem aí, o Mestre vem aí, vai tirar você da cova, acabar com essa prova. Ele vem aí, o Mestre vem aí, o Mestre vem aí, vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento. Ele vem aí, vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento. Ele já está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz também de estar aqui com o pastor Alcides, meu amigo do peito, né? Irmã Kênia, mulher abençoada, missionária do Senhor. Estou muito feliz em revê-la, né? Depois da quarentena. Hoje é o primeiro dia que nós estamos juntos novamente, né? Eu agradeço a Deus e agradeço também a missionária pela oportunidade. Amém? Obrigada, irmã. Aguarde aí que vai ter mais louvores, gente. Amém. Ela vai nos abençoar com mais essa voz que ela ganhou de dom do Espírito Santo, né? Eu quero agora ler aqui o currículo do pastor, que eu vou falar para vocês, viu? A hora que ele me passou, que eu pensei, mas vou ficar a tarde inteira só lendo o currículo dele? Que é isso? Mas vamos lá. O pastor, ele é casado com a pastora Luciana Gomes, né? Eles têm um filho, Pedro Henrique, a Melina e a Michele. A mãe dele é a senhora Helena da Silva, o pai, o senhor Antônio Pedreira. Ele está discipulando lá no Ministério Refúgio do Autismo, formado em teologia fundamental, formado em teologia sistemática, especializado em escatologia, especializado em família na era digital, especializado em homilética prática, especializado em gestão emocional, especializado em conselhos para uma vida conjugal saudável, especializado em restauração das bênçãos no Éden, seminarista em formações para obreiros no cristianismo, seminarista em prosperidade, atualmente se especializando em coaching pessoal e coaching ministerial, professor na Escola de Formações Ministeriais na Igreja Missionária e Soldados de Cristo. Pois bem, gente, depois desse currículo, eu quero dizer que eu conheci o pastor Alcides, eu fui convidada para uma ministração que iniciou um domingo antes de ser decretada a pandemia, a quarentena. E eu sei que eu cheguei lá por volta das 9 horas, era meio-dia, e ninguém queria levantar da cadeira. Tamanho é o conhecimento, né, desse pastor, tamanho o envolvimento que a gente fica quando ele está palestrando, quando ele está ministrando. E quando me convidaram para esse programa, a primeira pessoa que eu lembrei foi o pastor Alcides, né? Ele é muito estudioso, é muito conhecedor da palavra, e eu quero dizer para os irmãos internautas que, olha, gente, aproveita a oportunidade, aproveita esse tempo que nós vamos estar aqui dedicando para vocês estarem absorvendo tudo que o Senhor entrega para esse pastor e ele passa para nós. Vamos aproveitar. Pastor, o senhor esteja à vontade para fazer o que o Espírito Santo lhe ordena. Senta, fica à vontade. Vou convidar para sentar comigo, a gente conversar um pouco, doutora Kênia. Mariane, missionária de Deus, Deus abençoe. Você faz parte da minha família, você sabe disso. Amém. Obrigado a todos os envolvidos nessa obra linda. A Elisa, Portal. que fica ali escondidinha. Isso, eu não sabia o nome, irmã Elisa. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Doutora Kênia, é com grande satisfação que eu cumprimento a senhora, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo, mas Amém. cumprimentamos a todos os internautas, todos que estão Sim. nessa mídia social que muitas pessoas não sabem utilizar para o bem, e que Deus abriu essa oportunidade, eu creio, um propósito na vida da senhora, para a senhora estar levando, por meio dessa mídia social, o Evangelho de Cristo. Nós temos falado constantemente sobre essa viralização global, Covid-19,
E a resposta que as pessoas querem ter é o porquê de tudo isso está acontecendo, né? Isso é o diabo que está fazendo bagunça sobre a terra, né? É Deus que está nos corrigindo. Então, são muitos os questionamentos e todos buscam por respostas. Alguns procuram em Apocalipse, o livro da revelação de Deus, e mostrou do princípio ao fim todas as coisas, e buscam um entendimento. Essa revelação é uma revelação de Apocalipse? A primeira coisa para você que tem feito essa pergunta, Apocalipse se cumpre desde a descida do Espírito Santo, desde Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando Jesus ele está sendo ascendido aos céus em Atos, capítulo 1, doutora Kênia. No capítulo 2, o Espírito Santo vai descer. A partir dali inicia-se a igreja. Então, Apocalipse é uma carta revelada por Jesus através de um anjo a João, que vai falar do caminhar dessa igreja. Então, desde aquela época, se cumpre profecias do Apocalipse, desfazendo aqui uma confusão. As pessoas esperam que tenha um tempo ainda para começar a acontecer Apocalipse. E Apocalipse já acontece há muito tempo, antes mesmo de nós estarmos dentro do ventre da nossa mãe. Amém? Intenso. Mas o que acontece hoje tem muito a ver com Lucas capítulo 21, a partir do versículo 11, são os sinais da vinda do Filho do Homem, os sinais da vinda de Jesus que se intensificam. Ainda apenas o princípio das dores, né? Em tempo bíblico, então a gente se enquadra em princípio das dores. Mas nós temos uma proposta aqui de conversarmos hoje, de falar um pouco sobre depressão e opressão maligna nesse tempo de Covid-19. O que falar sobre isso é algo que eu acredito que pode edificar a vida de pessoas, uma vez que a gente sabe que a fé ela é muito particular, é algo individual, não tem como a gente convidar alguém para andar na fé da gente, é muito difícil isso. Eu posso citar alguns exemplos, então, vamos citar o exemplo maior, Maria, mãe de Jesus, estando já desposada, né? Por José, estava preparada para o seu matrimônio, e um anjo do Senhor visita, segundo o que diz as Escrituras Sagradas, e fala que ela iria engravidar, ela conceberia, ia dar luz a um menino, e isso para ela foi um pouco complicado, porque ela pergunta para o anjo, como eu conceberei se nunca deitei com homem algum? O anjo lhe revelou, o Espírito Santo virá sobre ti. Isso aqui traz uma revelação. Muitas pessoas querem receber promessas de Deus em suas vidas, mas esperam em homens o que só Deus pode fazer. É verdade. É melhor esperar Deus vir sobre nós e fazer se cumprir as suas promessas. Mas ela recebe isso por fé. Quando ela vai comunicar a José, ele tem uma certa dificuldade. A fé dela não alcança José, porque a Bíblia fala que José intentou em seu coração fugir, preocupado com o que as pessoas iriam falar a seu respeito. Né? Como acreditar que uma mulher está dando luz a um filho, não teve relação sexual? Né? Na Bíblia, só tem 2 personagens que vieram ao mundo, doutora Kênia, sem relação sexual. Adão, que foi feito pelas mãos do Senhor, e Jesus, que também foi concebido pelo Espírito Santo. Isso é um assunto para uma outra oportunidade. Mas, que virão. Eu creio. Mas quando nós falamos, então, acerca de depressão, nós precisamos compreender o cristianismo. Nos dias de hoje há muitas discussões, porque as pessoas nos ensinaram religião, mas nós fomos chamados para um cristianismo. Eu respeito todas as opiniões e religiões. Vamos, assim, deixar isso bem claro, para que não haja discussões. Na verdade, eu creio que a vontade de Deus é que havesse debates e não discussões. Sim. A discussão é quando a pessoa, por falta de argumentos, entra com ofensa contra alguém. Mas o debate ele é saudável. A divergência de opiniões geralmente nos leva a crescimento. Geralmente. Isso. Então, o cristianismo é algo que é um chamado de Deus para nós seguirmos um modelo singular. Deus chama as pessoas para seguir os princípios e caráter de Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o separado de Deus. E quando nós vamos falar desse cristianismo, de sermos seguidores de Cristo, nós compreendemos, doutora Kênia, que muitas das vezes
as pessoas elas pautaram em algumas doutrinas, alguns ensinamentos. E a gente, durante muito tempo, e ainda acontece isso, não deveria, mas acontece com uma frequência grande. Não sei se a senhora vai identificar com o que eu vou falar. Então, se a senhora pisa na igreja, dependendo da situação que a senhora entrar, a roupa que a senhora vestir, os acessórios que a senhora pode estar usando, alguém pode dizer, você não pode ser uma cristã, porque um cristão não se veste assim, não usa. Não vai usar uma correntinha, não vai usar um brinco. Isso, então, eles se apegam a doutrinas, enquanto que essas coisas vão pegando por modelos do que as Escrituras Sagradas até nos exortam em algumas coisas. Mas nós precisamos aprender que Jesus, isso foi uma discussão de um autor que acaba de lançar um livro, eu deixo aqui até para as pessoas buscarem, ler um livro muito profundo, um ensinamento muito profundo, que traz o homem para o seu autoconhecimento, chama Bacia das Almas. Quem é o autor? Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu Google deixo. Ali. É uma bênção. Ele vai E ele fala muito disso, que não dá para a gente definir Jesus somente pelo que diz respeito dele, até mesmo nas Escrituras. E aí alguém perguntou, mas isso não é perigoso? Você querer alienar, separar, melhor dizendo, a palavra de Jesus não são um só? Ele disse, sim, é verdade, mas a riqueza de Jesus não pode ser toda ela contada, até mesmo porque tem muitos mistérios ainda a serem descobertos. Eu concordo com ele em parte do que ele deixa por sua opinião. Mas, então, quando a gente fala de cristianismo, eu queria que a senhora entendesse, o que na verdade é isso? Deus nos chama para uma jornada de autoconhecimento. E isso eu vejo que muitas poucas pessoas ensinam, ou elas explicam isso para as pessoas. Quando Jesus ele fala, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, ele nos chama para negarmos tudo que nós acreditávamos, tudo que nós conhecemos, e venhamos buscar verdadeiramente nele qual é o real sentido da nossa vida, qual a razão do meu e do seu viver, para que cada um de nós pudéssemos encontrar um propósito de vida. Então, falar de depressão nos traz muito para isso. O que acontece? As pessoas hoje, por padrões que nós somos formados, nós temos uma formação familiar, temos uma formação social, o lugar onde a gente vive, né, e convive. Também temos uma formação profissional. E tudo isso, se a senhora parar para pensar e olhar para a sua própria vida, até a gente falou um pouco disso nos bastidores, tem muito a ver com o que as pessoas esperam de nós. Verdade. A gente é formado ao longo da nossa vida muito por imposição do que as pessoas esperam de nós. Então, a primeira formação, pelo menos deveria ser, na maioria dos casos mas a gente sabe que existe muito abandono familiar, mas a primeira formação é familiar. E geralmente os nossos pais, eles nos formam, doutora Kênia, baseado no que eles esperam que a gente seja, no que eles querem que a gente se torne. E geralmente os pais esperam que a gente seja melhor do que eles, ou que a gente viva melhor do que eles. Tudo isso é bom, eu também espero isso para o meu filho, só que aí há um confrontamento. Isso. Porque em todo ser há um propósito divino. Em todo ser vivente, Deus tem um propósito de vida. E como... Que pode não ser o mesmo propósito dos pais. Exatamente. Aí é onde inicia o conflito. São expectativas, a gente não pode confundir essas duas palavras. Expectativa é o que eu espero acerca de um futuro, mas propósito é algo que Deus preparou. Hoje um rapaz, muito difícil, hoje um rapaz falou assim, vou dar um exemplo aqui para a senhora. Pastor, eu adquiri um bem, um automóvel, é um propósito que eu posso colocar diante de Deus? Eu disse, não, você está confundindo propósito com meta. A meta tem início, meio e fim. Eu me preparo para isso, eu ando num percurso, mas ele tem um fim, até eu alcançar o objetivo. Isso é meta. Propósito é eterno, enquanto que uma meta é temporal. Ela tem um tempo determinado para se cumprir, mas um propósito é eterno. Ele nasce com uma pessoa e morre com a pessoa, porque vem da parte de Deus. Essa é uma informação genética de Deus em cada um de nós. E as pessoas precisam mergulhar para dentro de si para que elas possam se encontrar, na verdade. A maioria das pessoas que sofrem de depressão, elas não se conhecem, elas passaram uma vida formando os seus princípios e buscando aquilo que as pessoas esperam dela. Isso é um problema seríssimo, porque nós conhecemos pessoas que, vamos falar de uma segunda formação profissional, que por causa dessa busca de você aparentar aquilo que as pessoas esperam,
as pessoas elas se formaram em algo que ela obtivesse reconhecimento através do poder aquisitivo, através das suas riquezas, do que ela acumulasse. Mas eu conheço, não sei a senhora, eu conheço um punhado de pessoas que têm bastante acúmulos de bens e riquezas, isso não é um pecado, mas que são totalmente frustradas, não conseguem ser felizes, não se resolvem sentimentalmente. São pessoas que às vezes passam por depressão porque nunca fizeram o que realmente gostariam de fazer. Eu tenho um pensamento. Certo. Eu também já fiz algo para satisfazer, né, meus pais. Eu formei administração primeiro. Eu só queria direito. Meu pai, não, administração, quer direito, mata-se muito advogado, né, e tal. Tá bom. Administração tá bom. Fiz administração. Bem, né? Agora sim. Assim, ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Então, e aí eu fiz administração, mas meu sonho era fazer direito. Então, eu não era feliz. A partir do momento, eu falei, não, agora tem como eu pagar minha faculdade, eu vou fazer direito, e que eu formei. Eu amo o que eu faço, eu amo direito. Então, pode ser a coisa mais difícil, pode ser o cliente mais difícil de você lidar, mas mesmo assim eu estou feliz. Eu chego para trabalhar feliz, eu saio tarde da noite feliz. Então, assim, eu acho que quando você está fora do propósito, porque eu creio que Deus não me levou para essa formação profissional à toa, né? Tinha um propósito de eu vir a ser advogada. Então, eu falo assim, as pessoas elas têm que seguir o propósito que Deus quer para elas, porque quando você descobre qual é o propósito da sua vida, o propósito do seu ministério, aquilo que o senhor falou, quando você faz aquela introspecção, que você descobre quem é você, por que você está aqui, é maravilhoso. Eu já passei por depressão e eu sei que é difícil, é uma tristeza, é um buraco infinito que você não encontra chão para você pisar. Mas depois que eu comecei a fazer esse questionamento, a ficar no propósito que Deus quer de mim, hoje, em meio a essa pandemia toda, eu falo que eu estou em paz. E essa paz que eu, assim, hoje, aonde eu vou, eu dou o meu testemunho para as pessoas verem que não é dinheiro que traz felicidade. Eu era compradora compulsiva. E hoje eu vivo com bem menos, inclusive eu estou fazendo um limpa lá na minha casa, tirando tudo que eu não estou usando, tudo que eu não estou precisando, porque eu quero me sentir leve. Hoje eu entendi que eu não preciso daquele tanto de coisa para eu viver. Isso. Então, existem, doutora Kenny, existe ainda uma terceira definição, que é o chamado. O chamado de Deus também, ele é temporal. Então, as pessoas confundem muito meta, chamado e propósito. Um chamado de Deus, ele pode ser por um determinado período de tempo. A senhora percebeu que durante um tempo da sua vida você executou alguma coisa que hoje você não executa mais? Sim. Então, naquele período que você executava, o chamado de Deus para a sua vida era para estar fazendo aquilo. Talvez as pessoas pensem que um chamado é o propósito e, por causa de não entenderem, passam também por frustração. Pensam que vão morrer naquelas condições. Na verdade, elas ainda não encontraram a sua razão de viver. Mas eu quero falar um pouco mais disso no final. Eu quero aqui me ater, nesse primeiro momento, acerca de depressão. Então, eu acredito, por estudos que a gente fez ao longo do tempo, nós somos mentoreados por muitas pessoas, como o Dr. Augusto Cury, né, que fala muito sobre inteligência emocional, Sim. inteligência multifocal. Eu E acompanho. hoje, atualmente, eu faço parte de um clube de inteligência que lida com essas coisas. Isso ajudou a minha vida, o meu ministério, e nós temos alcançado muitas pessoas por conta disso. Mas falar de depressão é necessário, eu acredito, que uma definição simples, de uma forma prática que as pessoas possam entender, porque eu creio que todas as pessoas passam por depressão, só que algumas pessoas elas passam por uma condição de depressão mais profunda do que as outras e às vezes elas não conseguem lidar com isso. Verdade. Então, a primeira coisa, definir depressão para mim como um pastor, como um cristão,
A depressão, algumas pessoas disseram, é um espírito, é um demônio. Você já ouviu isso? Sim. É um demônio, Muito. é um espírito. Aí o psicólogo fala outra coisa, o psiquiatra fala outra coisa. E, na verdade, a gente só precisa juntar tudo isso e definir. A depressão, para mim, é uma condição de espírito. Entenda que nós, seres humanos, nós temos que vivenciar diversas áreas em nossa vida. Nós temos uma família que precisamos lidar com ela. Nós temos o meio social que nos faz lidar com outras pessoas e também temos, como eu disse, o meio profissional. E no meio de tudo isso nós precisamos manter um equilíbrio dentro do nosso ser. Palavra-chave, equilíbrio. Esse é isso que é a causa da depressão. Então, num plano natural, onde as coisas estão em equilíbrio, talvez por uma perda ou por a imposição de um peso sobre uma dessas áreas, faz com que haja um desequilíbrio, uma depressão. E a ideia é que a pessoa identificando em qual ponto ou área isso aconteceu, ela faça com que isso volte para o ponto de equilíbrio. O difícil é que, às vezes, por a pessoa não conhecer, estar vivendo, como eu disse, aquilo que as pessoas esperavam dela, ela não consegue identificar aonde é. E quando é mais de uma área, quando tudo parece ruir ao mesmo tempo, porque geralmente uma coisa leva a outra. Sim, um efeito dominó. É um efeito dominó. Então, essas pessoas, não basta apenas ela entender que ela está, às vezes, com a baixa estima, a gente dizia autoestima, mas é a baixa estima mesmo. A gente está com, às vezes nem estima a gente está tendo, a verdade é essa. A gente perdeu a identidade. E por causa disso, as pessoas, elas não conseguindo compreender, elas vão precisar sim passar por o tratamento com um profissional. Ela vai ter que ser assistida por um psicólogo ou um psicanalista, um psiquiatra. O povo cristão, eles têm que buscar o médico, sim, Mas, o psicólogo, doutora né, Kênia, cristão, né? ensinaram para nós que a pessoa que faz isso, ela não tem fé. Então, E as pessoas estão ensinar morrendo errado. dentro da igreja. Isso. Então, por quê? Porque aí elas vão buscar, elas vão dizer, na palavra de Deus não tem escrito psicólogo, psiquiatra, e isso é fugir da fé que você foi chamada. Mas eu creio em algo superior. Eu acredito que todo tipo de sabedoria vem de Deus. Eu creio. Como, por exemplo, eu falei nos bastidores com a senhora, na Bíblia não está escrito radioterapia e nem tampouco quimioterapia, mas Deus deu sabedoria para o homem para que ele pudesse curar um câncer através disso. Então não tem como eu ver que alguém que está trazendo alguém da morte para a vida não recebeu sabedoria de Deus para fazê-lo. E que essa quimioterapia não era necessário para essa pessoa, Sim, né? Deus deixou isso claro em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 20, a Bíblia é muito clara em dizer, fique cada um na vocação em que foi chamado. Então, O problema é que as pessoas querem achar que viver sem esse controle, porque na verdade é falta de equilíbrio, é falta de controle emocional que faz as pessoas andarem acreditando que tudo é como que se num passe de mágica, que você fala o nome de Jesus e que tem poder sobre todas as coisas, que vai mudar todas as situações. Não é bem assim. há um processo, Há um processo. há um propósito em tudo isso. em tudo. Eu falo que o câncer não veio para me matar, não Não. veio para me destruir, não veio para judiar de mim. Foi um processo de lapidação e eu dou glória hoje por isso. Não foi só em mim, foi na família inteira. Então, tinha um propósito. Hoje eu entendo. É necessário. Sim. Como nós lidamos com um ministério de libertação, o maior ministério da igreja que nos chama para a salvação é o ministério de libertação em Cristo Jesus. Então é necessário uma investigação. Nós trabalhamos com um mapeamento espiritual que trata raízes dos problemas. A senhora sabia que pode, porventura, algum dos males que nos alcançam não ter originado em nós mesmos, mas ter originado em nossos antepassados e nos alcançou algo ruim, algo que é maldito. Mas Deus permite a maldição nos alcançar, não para morrermos na maldição, mas Deus usa a maldição como um mecanismo que mostra que há uma desordem na nossa vida espiritual, alguma relação dos nossos pais com Deus, a conduta deles diante de Deus nos acarretou algum tipo de maldição. Ou mesmo dos nossos antepassados mesmo, Sim, né? sim, Antes dos nossos o que pais. diz é até a terceira e quarta geração. Então, pensa. Mas existe também a maldição autoimposta, né? É aquilo que eu, pela minha conduta diante de Deus errada, eu mesmo acarreto sobre mim.
Ah, mas Jesus, é outro questionamento, mas Jesus, ele perdoou todo o pecado. Ou alguns poderiam dizer, porventura o sacrifício de Jesus não foi suficiente, ele não foi um sacrifício perfeito. O que diz o texto? Êxodo 34, versículo 7, diz assim, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, dizendo Deus, e perdoa a iniquidade dos pais sobre os filhos, e dos filhos nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas ele diz uma frase, em meio a esse versículo bíblico, existe uma frase que define. Ele diz assim, olha, mas que eu não tenho o inocente por culpado. O que a palavra está nos revelando? Que Deus perdoou tudo o que eu fiz no passado, que eu estou fazendo agora, e até que eu não sei o que vou fazer de errado no futuro. Ele perdoou, mas haverá consequência. E só há uma forma de sair debaixo dessa maldição, é fazendo os chamados, é um privilégio dado por Deus, os consertos. Imagina se a gente tivesse que morrer maldito. Imagina se não tivesse como mudar isso. Mas eu vou perguntar para a senhora de uma forma clara, se você lançar uma semente em uma horta para colher qualquer tipo de hortaliça ou legume, mas em meio a essa semeadura, a senhora lançasse algumas sementes ruins, ao nascer, e a senhora identificando que era ruim e que prejudicaria o resto, é possível ir lá e arrancar? A senhora está vendo, está lá, a senhora está vendo que é ruim, a senhora tem condições, a mão da senhora pode ir lá, é possível ir lá e arrancar o que não presta, naquele momento que a senhora está identificando, sim ou não? Ai, sim. Sim, o problema é que as pessoas, às vezes, deixam matar todo o resto, porque não estão dispostas a ir lá e fazer um consertinho. Então, Deus permite para que a gente vá lá e conserte o necessário para vivermos de uma forma melhor. Verdade. Então, a depressão, nessas épocas de crise, ela tem assolado muitas pessoas. Por quê? Nós estamos privados de circulação. A senhora pode ver que foram tomadas algumas medidas. Aqui tem um álcool gel, a minha máscara está aqui, a da senhora está aí, da cantora Eliane Gomes está com ela, e nós temos um distanciamento, porque assim nos foi imputado por aqueles que têm o conhecimento para nos falar que isso é bom para nós. Nós estamos aqui obedecendo todas as regras impostas pelo Ministério da Saúde, né, pela Anvisa, para o nosso próprio bem, mas para o bem também de quem está aqui por trás, pelos bastidores. Então, o que a gente entende? As pessoas estão privadas de ter contato umas com as outras. E nós ficamos enclausurados dentro dos nossos lares. Isso, para mim, é maravilhoso. A senhora me desculpe, porque existem pessoas que estão entrando em depressão, existem pessoas que estão buscando a morte, creio eu que algumas já perderam a vida, por causa de um desequilíbrio nas suas emoções, por não saberem lidar. Para algumas pessoas, me desculpe a expressão, mas para alguns casais tem sido uma tortura. Ficarem dentro de casa por tanto tempo. Filhos, sim, com sem filhos. creche, mas sem isso, escola. Isso é uma revelação que Deus nos traz, doutora Kênia, da importância de Ele nos trazer de volta para a intimidade do lar. Muitas pessoas estavam indo para o templo, apresentando ou prestando um serviço, que é o culto. Culto significa prestar serviço. Prestar um serviço a Deus que nada, em muito, se diferia do que Ele vive no seu lar, do que Ele vive no convívio familiar. Então Deus teve que, de alguma forma, parar para organizar em casa, para depois, em um templo, como igreja reunida, nós podemos prestar algo agradável ao Senhor. Verdade. Porque eu creio que, em muito, a gente sabe que hoje se difere aquilo que se vê na igreja com a realidade das pessoas em suas casas. Como, por exemplo, muitas pessoas não aproveitaram em muitas oportunidades de estarem em um templo, ou em casa, ou andando pelo caminho, doutora Kênia, a oportunidade de dar um abraço em alguém. O abraço, ele tem o poder de curar uma pessoa. Eu sou testemunha disso. Antes de eu ficar doente, eu acho que eu era mais fria. Depois que eu passei pela enfermidade, e Deus falou assim para mim, quando você pegar na mão de alguém, quando você abraçar alguém, que eu estaria, que Deus iria me usar para estar libertando, estar aconchegando. Então, depois da doença, eu fiquei muito abraçadeira e eu tinha que pegar na mão de todo mundo aonde eu ia. Com esse Covid-19 está difícil. Quando eu lembro
Não posso abraçar, Sim, não posso sim. pegar na mão. É o grupo de risco. E tem um valor, um abraço que é incalculável, se as pessoas soubessem, né? E quantas oportunidades as pessoas perderam de abraçar pessoas? Sim. Quantas vezes alguém viu alguém que precisava, e talvez por timidez, ou talvez até mesmo por egoísmo, escolheu não abraçar. E agora talvez essa pessoa está precisando de um abraço, ou sentindo a vontade de abraçar alguém. Nós somos privados para aprendermos a valorizar aquilo que Deus nos entregou. Quantas vezes alguém precisou de um aperto de mão e dizer: ei, meu irmão, minha irmã, Conte comigo. a sua vida não para aqui. Nós temos uma jornada, está difícil, eu vou caminhar com você, vamos andar junto. Existe um objeto de fé que nós temos que carregar, a nossa cruz, e nós temos um alvo a alcançar. Nós temos que chegar com essa cruz até Jesus, entregar para Ele, recebermos a nossa coroa de glória, o nosso galardão, por termos, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas adversidades, nós não desistimos, e as pessoas precisavam de alguém para pegar na mão. E agora? Estamos privados disso. Não podemos tocar uns nos outros, não podemos abraçar uns aos outros, e a gente precisa parar. Eu creio que Deus quer que cada um pare e reflita sobre isso, a importância, e não somente isso, de muitas outras coisas que Deus nos deu, são talentos valorosíssimos que Deus nos deu, como o dom de nos doarmos, de nos entregarmos, de amarmos alguém de forma incondicional, Sim. sem querer receber algo em volta, porque o nosso mundo hoje é tudo, a gente dá para receber, mas Jesus disse: é melhor dar do que receber. É verdade. E as pessoas perderam muito essa noção. Hoje, infelizmente, a nossa realidade, as igrejas, em sua maioria, a gente não pode nunca colocar como regra geral, mas em sua maioria elas viraram grandes salões de teatro, grandes palcos de shows, né? Pessoas que buscam aplausos, pessoas que buscam reconhecimento. Ser reconhecido não é um pecado. Também ser aplaudido não é um pecado. Qual é o pecado? Viver por conta disso. Isso é uma falha muito grande, porque o que Deus espera de nós é maior. Então, esse tempo agora é um tempo que eu creio que Deus preparou para que as pessoas se encontrem. Sim. E que elas saiam dessa depressão. As pessoas estão com muito medo, doutora Kênia, do que vai acontecer após a viralização, o Covid-19. Uma coisa é fato, todos nós sabemos que não só o Brasil, mas em muitas nações já está acontecendo isso, vai aumentar uma recessão econômica. O que as pessoas estão fazendo dentro das suas casas? Elas estão se preparando? Elas estão buscando novas ferramentas, novos métodos, ou elas ficam aprisionadas pela situação e não conseguem mais pensar em nada, estão paralisadas pelo medo. É possível, mesmo em época de paralisação e crise, na verdade, doutora Kênia, a época de crise, biblicamente falando, são os momentos em que Deus preparou as maiores mudanças para aqueles que nele confiam. Deus sempre usou grandes crises para levar o seu povo para lugares mais altos. Mas isso só é possível para aqueles que conseguem olhar para a crise como um degrau que Deus preparou para que você possa alcançar isso. E a grande maioria das pessoas, elas ficam paralisadas pelo medo. Lembra? Israel estava de um lado, em um vale separando de um lado de uma montanha, e os filisteus estavam do outro, e havia um gigante que afrontava todo o povo de Israel, e todo mundo estava amedrontado, paralisado pelo medo. Mas, em meio a tudo aquilo, Deus vai usar um jovem, por nome de Davi, que vê de um outro patamar diferente. Ele disse: eu não vou batalhar com as minhas mãos, eu não vou contra você com espada, eu não vou com você com lança, eu vou em nome do Senhor. Então, existia alguém que, espiritualmente falando, via aquela batalha de uma outra maneira. Ele via que aquela crise emocional, que aquele momento em que as pessoas estavam paralisadas pelo medo, era um momento que Deus tinha preparado para ter o seu nome exaltado sobre a vida dele. E Deus está nesse momento fazendo isso conosco. Eu aproveitei, doutora Kênia, esse tempo, eu fiquei parada em casa, eu trabalho, tenho uma profissão paralela, e eu fiquei 15 dias dentro de casa. Dentro desses 15 dias eu estudava no mínimo 8 horas por dia. Então. Eu aproveitei esse tempo para estar mais com Deus, para orar mais, para estudar com pessoas, e eu consegui edificar a minha vida em algumas coisas. Porque eu sabia que, não só durante, mas principalmente, agora que os cultos retomam, né, a normalidade,
nos templos, as pessoas precisam de uma palavra que as direciona. Eu tenho perguntado qual a função de um pastor, qual a função de um líder. Um pastor, ele tem 3 funções primordiais, dentre muitas, mas a primeira é alimentar. Porque não existe pastor que cuide da ovelha que deixa ela morrer de fome. A segunda função primordial de um pastor é proteger as suas ovelhas, guardá-las do perigo que está lá fora. E a terceira, que não se pode deixar passar, é guiar as ovelhas, porque elas não conseguirão andar por si só. Então esse é um tempo que eu creio que Deus está preparando, levantando grandes homens e mulheres para serem líderes, mas tudo isso vai começar dentro de casa, a senhora me entende? Sim. Deus primeiro vai fazer que se cumpra o que Paulo disse a Timóteo: aquele que não conseguir governar bem a sua própria casa, quanto menos a igreja de Deus. Então Deus espera que alguém dentro da casa, seja homem ou mulher, porque agora não há mais essa discriminação, Amém. né? Deus vai levantar alguém por cabeça, aquele que se posicionar naquilo que ele espera. Mas Deus espera que alguém se posicione como líder, um líder espiritual, uma presença de Deus em sua casa, em sua família, seja homem, quer homem ou mulher, mas que alguém se levante como líder. E o líder, ele não é aquele que impõe, o líder é aquele que arrasta, por exemplo, alguém que resolve se doar. E pela sua doação, ele começa a mudar o contexto da sua casa e da sua família. Tudo isso é muito importante. A opressão maligna, que geralmente ela vai ocorrer durante a depressão, ela só pode ocorrer quando no mundo espiritual ocorrem as chamadas brechas espirituais. São portais que são abertos. No mundo espiritual, que é um mundo invisível, existem áreas da nossa vida que estão em desequilíbrio, e que são justamente as áreas em que nos traz medo. O medo é a oposição da fé, é o oposto da fé. Deus não é um Deus de dúvida. Deus nos chama para algo terrível. Então, a gente define religiosidade e cristianismo de uma forma muito simples. O que é religiosidade? São um conjunto de padrões, normas e regras que são confortáveis. Se você cumprir tudo aquilo, você agrada a Deus e pronto. Mas a fé é terrível. Ela consiste no que você não vê. É invisível, você tem que seguir algo, perseguir um alvo sem conseguir enxergar nada. E por isso algumas pessoas, elas escolhem a religiosidade. Porque, exatamente, é um refúgio para elas, é fácil. Eu falo, coloca essa roupa, coloca isso, mas e por dentro? Viu? Esse aqui eu fico desligando ele. Doutora Kênia, tudo, exatamente tudo é relevante para Deus. Mas nada é feito por violência, por constrangimento. A Sim. Bíblia diz que é pelo convencimento do Espírito. Então, quanto mais você mergulha para dentro de você e busca conhecer Cristo em você, o próprio Espírito Santo faz toda a obra. A obra não é sua, a obra não é minha. O texto de Efésios diz que de antemão Deus preparou obras para que nós andássemos nelas. Eu não tenho que fazer obras, eu tenho que andar nas obras que Deus preparou para mim andar. Então eu preciso, na verdade, encontrar um propósito de Deus na minha vida. Porque tudo que eu faço fora do propósito de Deus me gera sofrimento, dor, angústia, cansaço, fadiga. E a senhora me dizia, quando a gente nos dirigimos para cá, para esse momento, o quanto a senhora está feliz com esse trabalho, o quanto isso tem te dado prazer. Sim. Quando nós encontramos o propósito de Deus na nossa vida, a gente sente isso. Geralmente, eu deixo sempre... As pessoas têm muita vontade de encontrar um propósito de Deus na vida delas. Sim. Eu tenho ensinado isso, eu convido você a estude comigo. Né? Hoje, atualmente, estamos ministrando na Igreja Missionária Saudade de Cristo. Estamos em gestão emocional, as pessoas adquirirem equilíbrio dessas emoções. Estamos entregando ferramentas que elas possam chegar a esse nível de equilibrar a sua vida espiritual, mas principalmente as suas emoções. Pastor, mas isso
parece muito coach, isso não está escrito na Bíblia, que coach vem do inglês, treinamento, né? O coach, treinador. Sim, eu tenho me especializado em pessoas baseado no que Cristo fez. Jesus, ele não se prendeu a ficar escrevendo livros, normas ou regras, mas ele chamou pessoas para segui-lo, pessoas para treiná-las, pessoas para dar continuidade a uma obra. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Vocês, pessoas. Então ele pega pescador e letrado, vai pegar cobrador de imposto, e ele começa a transformar o caráter dessas pessoas. Mudar o modo delas pensarem, trabalhar as suas emoções. Imagine, por exemplo, Pedro comigo por um instante. Pedro, doutora Kênia, era um homem que a Bíblia sempre vai mostrar ele mais afoito do que os outros, um pouco mais empolgado. Então, ele pede para andar sobre as águas, coisa que ninguém fez. Pedro, ele começa a afundar, Jesus fala que a fé dele está pequena, mas Pedro é aquele mesmo homem que depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus está para ser preso, ele está cortando a orelha do soldado Malco com espada, Jesus está colocando a orelha no lugar, e ele nega Jesus 3 vezes. A senhora consegue, por um instante, imaginar Pedro, depois de andar 3 meses com um homem que libertava, curava, ensinava, era o Filho de Deus. Ele mesmo disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo de Deus. Imagina a senhora saber que a senhora negou o Filho de Deus. Como ficaria a sua mente? Perturbada, né? Oprimida. Saber que você andou com ele e disse, não, eu nunca ouvi, nunca estive com ele. Como Jesus fez para tratar isso? Então Jesus lidou, ele tratou as emoções, porque Jesus sabia que depois que ele subisse, quem ia ter que carregar uma igreja nas costas era exatamente o que aqueles homens que ele treinou, os primeiros 12, depois sabemos que foram muito mais. Então Jesus, ele trabalha muito com uma coisa que nós, quando falamos de gestão emocional, nós chamamos de gatilho da memória. A nossa memória, ela tem um registro automático. Então a gente chama de memória RAM, que significa o registro automático da memória, como um computador. Só que nós temos uma diferença para o computador. O computador, quando ele começa a registrar muita memória que ele vai dar pane, a gente chama alguém e formata. Um celular que começa a acumular muita informação na memória, manda uma informação que vem escrita assim, ó, memória cheia. A gente começa a ir lá e apagar foto, vídeo, não é assim? Mas como fazer isso na nossa vida? Nós somos humanos. Então o que Jesus faz? Ele muda essas janelas de memória. Então Pedro, depois de trair Jesus, e não só ele, mas os outros discípulos, estão guardados em uma casa com medo da perseguição, de dizerem que eles haviam roubado o corpo de Cristo para dizer que Cristo tinha ressuscitado. Mas o que Marcos nos revela é que, tendo Maria Madalena recebido primeiro Jesus ressurreto no domingo pela manhã, ela recebe uma missão pelo próprio Senhor Jesus, que era ir na casa onde os discípulos estavam reunidos e contar a eles, e ele diz a Pedro, que eu encontrarei com eles novamente no mar e na Galileia. Por que Jesus usou essa estratégia? Porque no mar e na Galileia, ele estava destruindo uma memória traumática, estava fazendo uma reciclagem em Pedro. Ele não estava apagando o que ele tinha feito, mas ele estava reciclando aquela memória. Uma memória de negação, uma memória de traição. E ele estava conduzindo a memória de Pedro para um lugar confortável, um lugar onde Jesus o havia encontrado e dizendo, ei Pedro, larga essas redes, eu tenho coisas maiores para você, você vai ser pescador de homem. Pedro, lembra o maior milagre, a primeira experiência que você viveu comigo? Quantos peixes? Então Deus apaga uma memória traumática e vai reciclando em algo agradável. Então ele acende de volta uma esperança em Pedro. Que esperança é essa, pastor? A promessa está de pé, rapaz. Eu não ando pelos seus erros ou conselhos. Se eu te fiz uma promessa, eu te levo para o local da promessa, para você saber que eu sou Deus poderoso para te conduzir até o final. Amém. E como nós precisamos disso nos nossos dias? Saber que Deus nos chamou, que Ele tem promessa para a nossa vida e que Ele irá cumprir as promessas dEle na nossa vida. A senhora crê nisso? Eu creio. Nós sabemos que Deus tem esse poder. Precisamos, nos nossos dias, deixarmos de andar apegado em coisas ou circunstâncias e buscarmos um real propósito de Deus. Não é difícil encontrar, mas eu não posso encontrar, pessoal, eu posso te dar ferramentas para você encontrar o seu próprio propósito. Eu que tenho que querer, né? Tem que partir de mim. É uma busca interna, é uma busca individual. E essa busca faz com que a pessoa consiga uma grande libertação.
principalmente a libertação da depressão e de toda a opressão. Uma vez que a gente só pode receber isso, como eu disse, se na nossa vida haver brechas no mundo espiritual. São assuntos muito profundos, não dá para a gente falar nesse tempo, doutora Kênia, mas eu gostaria de que as pessoas elas ocupassem, através dessa mensagem que nós estamos deixando aqui hoje, que elas ocupassem o seu tempo, o tempo da sua vida, com coisas que realmente edificam, que fazem sentido. Só imagina quantas pessoas que vão ouvir essa mensagem e que vão olhar para dentro de si e vão realmente se identificar com essa mensagem, dizendo assim, verdadeiramente eu não sei quem eu sou. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou conduzindo minha vida? O que eu quero da minha vida? Posso falar algo aqui muito forte, então? Sim. Uma mente sem propósito é uma mente sem governo. É uma mente desgovernada. A vida foi governada todo o tempo por outras pessoas. Eu estou dizendo de pessoas que tiveram a vida governada, geralmente até a faculdade, pelos pais. Depois eles começaram a andar para aparentar aquilo que satisfaria os outros, ter a sua vida governada por Deus. Mas Deus te deu uma mente de governo, para que você encontre uma razão para viver, um sentido para a sua vida. E aí a senhora encontrará um regozijo, uma alegria, um prazer enorme em Cristo Jesus. Muitas pessoas desistem da fé porque elas andaram querendo ser uma coisa ou outra baseado no que elas veem, mas Deus tem um propósito individual na vida de cada pessoa. Então eu quero deixar um versículo bíblico aqui para que a gente edifique essa mensagem, doutora Kênia. A gente possa orar, que a gente possa ouvir a missionária Eliane louvar mais a Deus. Isso. Amém? Está na carta paulínia, né? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, e no verso de número 2, ele ilustra muito bem essa metanoia, essa transformação que Deus espera de nós. Olha o que diz o texto. E não vos conformeis com esse século. Algumas versões dizem, não vos conformeis com este mundo. Não tomei o molde do mundo, o formato do mundo. Aí ele diz assim, mas transformai-vos, seja transformada, doutora Kênia, pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nessa ordem. Ela é boa porque ela agrada a Deus, porque ela vem de Deus, é um propósito divino. E ela é perfeita para aqueles que compreenderem e encontrarem a luz nesse caminho. Deus espera que as pessoas busquem um propósito para viver. Não Amém. andem pela vida das outras pessoas. Nós temos trabalhado muito isso. Eu demorei, doutora Kênia, mas encontrei o propósito de Deus na minha vida. Tenho vivido para isso. E depois de encontrar o propósito de Deus em minha vida, aquilo que eu acredito que eu levei aproximadamente 40 anos, buscando de todas as formas uma forma de andar e encontrar felicidade, dentro de, eu acredito, 3 meses, eu vivi o que não vivi em 39 anos da minha vida. Amém. Eu quero que isso alcance outras vidas. Amém? Podemos orar, doutora Kênia? Uma vez amanhã é dia das mães. Olha, É dia das mães. vamos orar para as nossas mamães, né? Para todas as mamães. A Bíblia diz que a mulher é co-doadora da vida. Depois de Deus, a vida passa pelo ventre da mulher. De outra forma, não há vida. Como não homenagear um ser tão maravilhoso, tão precioso, que não só nos deu vida, mas que nos conduziu à sua maneira, mas eu tenho certeza com amor, até que nós chegássemos a um ponto. E desse ponto em diante, a jornada é individual. Por isso, deixará o homem pai e mãe. E ainda diz mais um outro texto de Jesus, ele disse, aquele que não for capaz de deixar pai e mãe, esposa e filhos, e vir após mim, não é digno de mim. O que Jesus estava falando? Abandone a sua família? Abandone a sua mãe? Abandone a sua esposa? Não, ele está dizendo assim, olha, mergulhe para o seu interior e me encontre. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus está procurando, pastora. Olha, a senhora vai recebendo a profecia. Recebo, pastora. Deus está procurando missionária Eliane, irmã Elisa. Deus está procurando pessoas que têm um coração ensinável. Você sabe o que significa isso? Pessoas que recebem um tipo de mensagem dessa e falam assim, olha, a minha esposa precisa mudar, o meu esposo precisa mudar, o meu filho precisa mudar. Não, Deus não quer isso. Porque quando Deus viu o primeiro homem pecar, a saber, Adão,
Ele falou assim, o que foi que você fez? Ele disse, a mulher que você me deu. Ele jogou a responsabilidade para a mulher. Mas existe um homem, segundo o coração de Deus na Bíblia, Davi, que quando é revelada a sua falha, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Deus está procurando pessoas que falem assim, olha, eu preciso mudar a minha vida, não imputando a responsabilidade, porque jogar para os outros é muito fácil, mas buscar... Mas não resolve o problema. Nunca. Não. Deus espera que as pessoas se doem, que as pessoas busquem em si a vida e a transformação de Deus na vida das pessoas, começam naqueles que permitem no seu coração serem ensinados, serem preparados. As pessoas hoje querem ser prontas para tudo, mas aquele que nasceu pronto caiu. O único que nasceu pronto foi Adão, não deu certo. Jesus veio do ventre de uma mulher, amanhã é dia das mães, nasceu de uma mulher, virgem, mas foi criado, foi amado, foi preparado para fazer com que se cumprisse toda a vontade de Deus em sua vida. Amém. Amém? Amém. Oremos a Deus. Oremos. Missionário, a senhora pode preparar o louvor. Que Deus edifique a sua casa, que Deus edifique a sua vida. Domingo às 9 horas, eu estarei amanhã, doutora Kênia, na Igreja Missionária Soldado de Cristo, com gestão emocional, inteligência multifocal e emocional para as pessoas equilibrarem suas emoções. À noite estarei com o meu pastor Leandro Silva, meu discipulador, um homem que me mostrou um caminho, meu mentor, me mentoreou por muito tempo. Amanhã à noite estarei em um culto maravilhoso com ele no Ministério Refúgio do Altíssimo, em gratidão ao Senhor pelos seus grandiosos feitos, louvando o nome dele e seus feitos. Amém? Amém. Oremos a Deus. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de angústia e de tribulação, eu acredito no Senhor. E acredito no propósito do Senhor na vida da minha irmã Kênia, na vida da minha irmã Elisa e na vida da minha irmã missionária Eliane. Assim como eu creio, Senhor, no propósito do Senhor na vida de todas as pessoas. Elas estão perdidas, Senhor, e elas buscam um sentido para que elas possam viver melhor nesses dias de viralização. É bem verdade que pessoas estão depressivas, pessoas estão procurando preencher o vazio que é a sua presença, o lugar do teu propósito com coisas, e nós sabemos que isso causará frustração. Então nós oramos em nome de Jesus para que o teu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus, venha sobre nós, de uma forma, Senhor, especial, simples, porém muito poderosa, e aviva o nosso ser, nos leve para dentro de nós mesmos, nessa jornada, Senhor, de descoberta, nessa jornada de conhecimento, de autoconhecimento, nos leva mais para perto de Ti. Perdoa, Senhor, sim, as nossas transgressões, os nossos pecados, ensina-nos, Senhor, a orar, ensina-nos, Senhor, a Te servir, em nome de Jesus, que haja cura. Eu quero orar neste momento, Senhor, de forma especial para 3 classes de pessoas. Eu quero orar, Senhor, pelos nossos profissionais da medicina, sejam eles médicos ou sejam eles enfermeiros ou qualquer pessoa que esteja envolvido, Senhor, com esses trabalhos de cura, Senhor, ali que estão no frente do campo de batalha, enfrentando, Senhor, esse vírus, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-lo, bem como a casa e a família deles. Também eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para os líderes espirituais, para os ministros que o Senhor levantou nessa terra, sejam eles homens, mulheres, sejam eles pastores, presbíteros, missionários ou missionários, evangelistas, que eles possam propagar o seu evangelho de paz, um evangelho de cura e libertação, bem como, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, Senhor, como um todo, para que eles possam compreender que o Senhor nos deu autoridade, Senhor, para enfrentarmos com responsabilidade esse momento, Senhor, de descoberta, esse momento, Senhor, de viralização, mas em especial pelas mães. Abençoa a minha mãe, Senhor, a minha mãe Helena, abençoa a minha esposa Luciana, também que é mãe, abençoe, Senhor, as mães que aqui estão, abençoe as mães que receberem essa oração, e em nome de Jesus, em tudo, Senhor, eu oro para que o Senhor as honre, conforme a Tua palavra, que as orações das mulheres não sejam impedidas, que elas sejam tratadas como a parte mais frágil, que são, sim, co-herdeiras da promessa do Senhor, e que são, Senhor, aquelas que também dão a vida, que o Senhor, de igual forma, a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, que nós também colheremos. Assim como elas semeiam vida sobre essa terra, que o Senhor também leve vida para elas, em tudo quanto elas buscam e precisam. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus.
Amém? Amém, Glória a pastor. Deus. Muito obrigado, pastor, pelos ensinamentos. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu creio que os internautas aqui vão, depois dessa mensagem, vão estar renovados. Haverão dúvidas e perguntas. E nós estaremos sempre dispostos, viu, doutora Kênia? Sim, Sua disposição como servo de Deus. Quem quiser colocar uma perguntinha, né, abaixo do vídeo, responde. depois o senhor vai estar respondendo. Amém. O sangue de professor corre nas veias aqui, no DNA. Glória Irmã Eliane, vamos Amém. louvar. Palavra grandiosa, né? Glória a Deus. Eu saí daqui, vou sair alimentada de uma maneira diferenciada, Amém. pastor Alcides. Amém. Amém? Deus é maravilhoso, né? E esse louvor eu quero oferecer para todas as mães, irmã Kênia. Todas as mães que às vezes se sentem não amadas, né, pastor Alcides? Se sentem desvalorizadas, né? Eu quero dizer para você, mãe, que você tem um valor muito especial para Deus. Você foi escolhida por Deus para gerar vidas, né? Amém? Eu não posso esquecer, quero deixar aqui um cumprimento, eu ia apanhar, doutora Kênia. A minha filha Melina, que é mãe. Um abraço para ela, então. Faz data, aniversário hoje. Olha! Deus te abençoe, minha filha, eu te amo muito. Oh, glória! Amém. Que Deus visite a Melina com presentes vindos dos céus, né? Amém. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Então eu quero dizer para você, mãe, para você, pastoras, que são mães de multidões, né? Que carregam multidões de filhos, você é preciosa para o Senhor, amém? Amém. Vamos adorar então. Aleluia, Jesus. Muitos olham para você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem teu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do bar, porém escondida. Mas o garimpeiro tanto insistiu, e no meio do barro ele viu a pedra escolhida. Então o seu inimigo está dizendo: você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do mal, das águas do Espírito lavou. Entre os cascais, uma pedra linda o Senhor achou. Um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, você tem valor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído, machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esquecida pelo teu Criador. Sempre chamado, duas vezes escolhido, amado do Senhor. Aleluia, Jesus. Então o seu inimigo está dizendo: você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do mal, nas águas do Espírito lavou. Entre os cascais, uma pedra linda o Senhor achou.
perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esqueci pelo teu Criador. Entre o chamado tu és escolhido, amado do Senhor. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais esqueci pelo teu Criador. Entre o chamado tu és escolhida, mãozinhas do Senhor. Você é amada dele, mãe. Você é escolhida dele, mãe. Aleluia. Que maravilha, Jesus. Obrigada, missionária Kênia, doutora Kênia, escolhida, amada do Pai, amém? Amém. O milagre do Senhor na face dessa terra, né? Amém, amém. Obrigada, irmã. Eu Amém. fiquei muito feliz de receber o pastor, receber a cantora. E haverá outras oportunidades, porque eu tenho Amém. certeza que o Senhor está muito alegre lá no céu conosco hoje, né? Está levando uma palavra para essa pessoa que talvez está aí acamada, talvez está triste, desiludida, que já não tem mais sonhos. Eu quero dizer, volte a sonhar, volte a sonhar. Aleluia. Porque aquele que está lá em cima, ele é especialista em tornar o que é impossível no possível. Porque o possível cabe a nós. Mas quando chega na seara do impossível, aí vocês entregam para o Senhor, que vocês vão ver Ele operar, vão ver curar, vão ver libertar. E se for preciso até ressuscitar, porque um dia eu ainda quero contar Aleluia. a testemunha da minha sobrinha neta, que foi Deus. E a menina é linda, é inteligente, é perfeita. Eu lembro que no dia eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu quero que a Marina seja perfeita. Porque o Senhor é perfeito e tudo que o Senhor faz é perfeito. E assim, ela é uma bênção. Amém? Então, muito obrigada, irmãos. Eu vou contar com vocês em outras ocasiões, tá? Amém. E eu É um quero prazer. novamente mandar beijinhos para minha mãe, encher ela de beijinhos, porque é a internauta número 1, tá? Todos os programas, ela está ali assistindo. Então, mãe, eu te amo, tá? Muito. Deus abençoa todas as mães, que tenham paz, que tenham alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então, fiquem todos com Deus. Até mais. Você acabou de assistir mais um programa produzido pela TV Portal Centro-Oeste. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Mande perguntas e sugestões pelo nosso